Muito bem, irmãos, nós vamos hoje começar o capítulo 5 de Atos. Nós estamos aprendendo o livro de Atos, estamos caminhando, entendendo esse livro, e hoje chegamos no capítulo 5. O livro de Atos tem alguns objetivos. Um deles, talvez o principal deles, seja mostrar como Deus validou a entrega do Evangelho aos gentios. Porque na mentalidade dos judeus, as verdades referentes ao reino messiânico eram verdades que se aplicavam somente aos judeus. O judaísmo era bastante exclusivista. O livro de Atos mostra algo interessante. Mostra os judeus rejeitando a fé e os gentios recebendo a fé. É muito interessante notar isso. O livro de Atos quer apontar isso para dizer, olha como Deus abençoou a entrega dessa mensagem aos gentios em especial. O livro de Atos também quer mostrar que Deus estava com sua igreja. Enquanto os inimigos da igreja se davam mal, a igreja progredia, a igreja crescia, a igreja ia bem. E com isso, o autor Lucas quer mostrar para Teófilo, que é o destinatário original, ele quer mostrar para Teófilo que Deus estava com a igreja, que a igreja era aprovada por Deus, que Deus abençoava a igreja. Ele quer mostrar isso. E no livro de Atos, então, nós vemos isso. Deus abençoando os esforços da igreja, Deus abençoando a união da igreja, Deus abençoando as decisões da igreja, tudo isso acontecendo. Obrigado, Nicolas. Isso aqui fica aqui. Obrigado, Nicolas. Tudo isso acontecendo. Então, é um dos objetivos, mas note bem, Lucas, ele não quer inventar histórias. Ele quer mostrar que a igreja estava sob a direção de Deus, que a igreja era abençoada por Deus, que os esforços, decisões, vida dos irmãos eram todos aprovados por Deus. Então ele pinta um quadro muito positivo acerca da igreja. Você vê a igreja seguindo em frente, a porta se abrindo, Deus levantando líderes, as coisas acontecendo de modo maravilhoso, milhares de conversões, união, paz, alegria. Nós vemos tudo isso. É um livro que mostra uma igreja dinâmica, alegre, feliz, e o Senhor com eles. Mas Lucas, ele não quer pintar um quadro exagerado. Ele não quer pintar um quadro seletivo, que só mostra coisas bonitinhas. Ele não é um político, ele não é alguém que quer vender o peixe dele e ele esconde os problemas para mostrar suas virtudes. Ele não é assim, ele é um historiador honesto. Então o que ele faz? Agora no capítulo 5, nós entramos numa história que mostra que aquela igreja perfeita, né, entre aspas, aquela igreja linda, maravilhosa, descrita no capítulo 4, que nós estudamos, que tinha virtudes maravilhosas, ele quer mostrar que essa igreja tão linda não era uma igreja livre de problemas seríssimos também. É claro que nisso ele vai mostrar também a condução de Deus. Olha, Deus conduz sua igreja mesmo quando surgem falhas nela. Veja, Teófilo, estaria dizendo Lucas, veja, Teófilo, como quando surgiram problemas internos, não ataques externos, mas problemas no cerne, no coração, dentro da igreja, decorrentes de pessoas que faziam parte dela. Acredite nisso. Essa igreja fantástica, maravilhosa do capítulo 4, teve problemas decorrentes de membros dela. Membros dela trouxeram problemas. E vejam como Deus agiu, mostrando no meio disso também a sua direção, a sua bênção, a sua atuação de modo a preservar, proteger e purificar sua igreja.
Então esse é o objetivo também desse capítulo. Lucas quer mostrar a cara da igreja de Atos, entre outras coisas. Mas ele sabe que esse rosto tem algumas espinhas também. Não é só o rosto de uma Miss Universo. Tem espinhas também. Mas, mesmo essas espinhas, o Senhor usa e trabalha e se mostra presente no trato com elas. Então você vai acompanhar aí a leitura. Você vai ver que é um texto que fala sobre pecado na igreja de Jerusalém. E é um texto violento. É de assustar, porque não existe no livro de Atos um texto talvez tão violento quanto esse aqui. É um texto que fala de gente caindo morta. Por coisas que você fala, nossa, mas é uma punição pesada demais, não merecia isso, poderia receber uma bronca, uma bronca no máximo, mas não, a coisa foi tratada de modo, como dizem por aí, radical, foi radical. O pecado foi tratado com pena de morte, Deus matou os dois. Vocês já conhecem a história, nós vamos ler agora aqui. Então, Atos 5, vamos ver aí os versículos 1 a 11. Dizem assim esses versículos: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Não é um texto forte? É o mais carregado, é o mais pesado de Atos, esse texto aqui. E é dentro da igreja, não é fora não, é dentro. Muito bem, nós vamos fazer as nossas divisões aqui. Nós vamos fazer as divisões, nosso esbocinho, para os irmãos acompanharem e entenderem melhor então o texto. Eu dividi o texto em 7 pedacinhos, hoje nós vamos ver 3. São 7 pedacinhos, tá bom? Então não se assuste, é 7, é muito. Não, calma, a gente vai ver em 2 partes, tá bom? Então não se desespere. Como é aula e não sermão, então eu divido em mais pedacinhos para ficar mais didático e nós não temos que correr e cobrir tudo hoje, não precisa. Muito bem, então quem vai escrever lá atrás está lá? Quem está lá? É o Vitor? É o Vitor. Vitor, escreva aí então o primeiro. O primeiro ponto nós vamos chamar assim: o pecado é cometido. Versículos 1 e 2. Então quem quiser anotar, pode anotar e vai sair também na tela lá. O pecado é cometido. Nós vamos ver os versículos 1 e 2. Qual foi esse pecado? Esse pecado foi cometido e nós veremos como ele foi, veremos os detalhes aí do texto. Pegou aí? 2. O pecado é revelado. Mas eu escondo. Não tem jeito. O pecado é revelado. Aí os versículos 3 e 4. O primeiro é versículos 1 e 2. O segundo é versículos 3 e 4. O pecado é revelado. Número 3, pode? Número 3. Cadê aqui? 3. O pecado é punido. Versículos 5 e 6. Podia acabar aqui, né? O pecado é punido, acabou. Morreu.
Mas não, continua. Pecado é punido, versículos 5 e 6. Número 4, pode ser? 4 já? O pecado é reafirmado. Versículos 7 e 8. Pecado é reafirmado. Você fez isso? Você vendeu por tanto? Foi assim mesmo. Foi assim mesmo, ela falou. Falou com esse sotaque. No grego está assim. Foi assim mesmo, ela falou. Ok, 7 e 8. Item 5 agora. O pecado é repreendido. Versículo 9. Deu aí? Repreendido. Número 6. Está dando aí, Vitão? Número 6. O pecado é extirpado. Palavra forte essa, né? Extirpado. Sobrou nada. Versículo 10. E o último, pegou aí? Último, o pecado é considerado. 11. As pessoas começaram a refletir. Ok? 11. Que foi o objetivo alcançado maravilhoso. Começaram. Opa, é bom dar oferta semana que vem, né? Não foi isso que eles pensaram, né? Mas foi algo ligado a não brincar com as coisas de Deus. Deu aí? Pode projetar? São 7 itenzinhos, facinhos de entender. Esse texto é muito fácil, nós podemos entendê-lo com muita tranquilidade, não tem nenhum nó aqui teológico difícil nada. Tem teologia aqui? Tem. Tem doutrina bíblica aqui difusa nesse texto? Tem. Tem doutrinas importantes aqui. Nós vamos captá-las, selecioná-las e destacá-las. Então nós vamos caminhando, conhecendo o modo como Lucas escreveu e vamos destacar esses ensinos que vão mexer com a nossa vida. É isso que é o objetivo. O texto foi escrito para nos mudar de alguma forma. Olha lá. Estão aí os 7 itens. Estavam, sumiram, foram embora, foram extirpados. Ah, não. Voltou? Ah, está aqui. Ok, estou vendo a tela lá. Ok, então está aí, facinho esse esboço, muito simples. Vamos então começar? Ou vocês querem cantar um hino, cantar um corinho, dançar um pouquinho para animar? Não, né? Nada a ver, nós não viemos aqui para perder tempo com bobagens. Nós vamos aprender a palavra de Deus. Então veja aí, o pecado é cometido. Olhe para o texto, não avalie isso de cabeça e diga o seguinte, não precisa responder em voz alta, só veja se você descobre onde está nesse versículo um sinal de que existe um contraste nesse versículo. Esse versículo tem um contraste. Eu quero que você olhe com atenção e descubra onde está o sinal desse contraste. Olharam? Olharam? Olharam ou não olharam? Todo mundo olhou? Quem descobriu agora? Onde está o sinal de contraste? Qual é o sinal de contraste aqui? Porém. Quem tem outra tradução? Entretanto. Quem tem outra? Só tem porém entretanto? Entremente? Entremente está errado. Entremente está errado. Mas quem tem mas? Mas está certo. Entrementes, que tradução que é, Pedro? King James? Nossa, que viajada. Ok, tem outra? Não, havia não. Mas não tem. Não, mas tem outra coisa aí, não é possível. Havia o quê? Porém. Ok, porém. Esses são os sinais de contraste que você vê aí. Entretanto, porém, mas. Percebem isso aí? Agora, por que existe esse sinal de contraste? Com o que essa história contrasta? O texto fala assim: um homem, porém, um homem chamado Ananias. Esse homem chamado Ananias, ele vai contrastar com quem?
acertou. Ele vai contrastar com outro homem. Então nós temos aqui o quê? 2 tipos de homens. Um se chama Barnabé, porém existe um chamado Ananias. Quem é bom? Quem é o bom? Quem é o mal? Existe um crente fantástico chamado Barnabé, porém existe o pastor não vou falar. Então você vê que há uma distinção completa entre eles. A palavrinha que aparece aqui, a palavrinha a partículazinha, né? Tem gente que fala, os que viajam aí na Bíblia, né? Não, isso aqui, essa partícula dé é um contraste leve, porque existe o alá, que é um contraste bem forte. É uma bobagem sem tamanho. Dé é contraste, e muitas vezes contrastes fortes. Veja o tamanho do contraste aqui. Vamos então olhar o que falou sobre Barnabé. Veja no finalzinho do versículo do capítulo anterior o que falou sobre Barnabé, para a gente ver o tamanho do contraste. Vamos olhar? Vamos olhar. Veja aí. Então olha aí o 4. O 4, onde está aí? De Barnabé. Acharam aí? É o 36? 36. Olha aqui, ele fala sobre a igreja vivendo em união, compartilhando tudo, não havendo necessitados. Aí ele fala assim: José, a quem os apóstolos deram sobrenome, aqui sobrenome é apelido, né? De Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou filho da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A história dele é muito parecida com a história de Ananias, mas existe um porém. Ananias também vendeu um campo, mas ele está em contraste com Barnabé. Por que Barnabé se chamava filho da exortação? Por quê? Para isso tem que olhar outro texto aqui. Dá uma olhadinha no capítulo 11. Veja o capítulo 11. Olha só que crente legal. Veja o capítulo 11, por que ele se chamava filho da exortação. Quando fala assim, filho da exortação, significa o quê? Que ele era alguém marcado por uma vida em que ele trabalhava como conselheiro, como admoestador, como consolador. Ele tinha esse apelido. Era como se nós disséssemos assim: olha, pastor Nicolas, o consolador, pastor Nicolas, o conselheiro. Só que na época, em vez de falar isso, eles falavam filho da consolação. Poderia ser filho do conselho. Ele era um homem que aconselhava, encorajava, guiava, ensinava. Ele era uma pessoa assim. Vejam aí no capítulo 11, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Vejam aí no capítulo 11, eu vou começar a ler a partir do versículo 21. Que mostra o que aconteceu quando o evangelho chegou em Antioquia da Síria. Depois vocês podem ler a história toda em casa. Mas olha o que aconteceu quando o evangelho chegou em Antioquia da Síria. Aconteceu o seguinte: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Houve uma grande conversão, um grande número de conversões em Antioquia da Síria, depois que a igreja foi espalhada em virtude da perseguição desencadeada após a morte de Estevão. Então foram pregando e chegaram até Antioquia, e lá Deus estava abençoando o trabalho deles, e muitos se converteram. Por que muitos se converteram? Por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles. Essa é a causa da conversão. Vejam, o texto diz no versículo 22: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E olha o que eles fizeram: e enviaram Barnabé até Antioquia. Por que enviaram Barnabé? Porque
porque ele era um homem consagrado que poderia ajudar aqueles novos convertidos. Agora vejam o que Barnabé fez. Vejam, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. E o que ele fazia? Ele exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha o que ele fazia. Ele era o filho da exortação. Ele era o filho da consolação. O trabalho dele em Antioquia foi chegar para os novos crentes, e isso era necessário, e ele encorajava, ele dizia: olha, vocês têm que ter firmeza, não vai ser fácil, vocês são crentes no meio de uma geração terrível, vocês estão aqui na Síria, uma cidade pagã, aqui nessas regiões, em Antioquia, uma cidade pagã, uma cidade que não conhece a verdade, adora outros deuses, vocês têm que ter firmeza, haverá perseguição, haverá rancor, haverá problemas, vocês têm que permanecer firmes. Ele exortava aquelas pessoas. Agora, se vocês olharem na sequência, vocês vão ver por que ele era assim. Porque Barnabé era um consolador. Veja no versículo 24. Por que Barnabé fazia isso? Era o jeitão dele? Tem gente que é assim mesmo, né? É meio Papai Noelzinho, né? Por que ele fazia isso? Está escrito aí. Não romantizem, né? Ai, que lindo, ai, que fofinho. Não romantizem. Barnabé não é fofinho, ele não é fofinho. Ele é firme quando precisa. Mas eu quero que vocês vejam aí por que Barnabé era um consolador, um exortador. Por quê? Está escrito aí. Ele era o quê? Tem 3 coisas aí. Vocês estão inventando uma, vocês falaram uma só. Ele era um homem bom, tinha bondade no coração dele. O que mais? Ele era controlado pelo Espírito Santo. Ele não deixava que os seus interesses o controlassem. Ele deixava que o Espírito Santo controlasse. Ele era obediente. Ser cheio do Espírito Santo significa ser obediente ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que me controla. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E o que mais? Cheio de fé. Ele era um homem apegado à fé, à sã doutrina, e cria nela mesmo. Por causa disso, ele era um exortador, ele era um consolador. Qual foi o resultado dele ser bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e, consequentemente, ser um consolador? Qual foi o resultado disso? Não inventa, está aí. Muitos se uniram ao Senhor. Então esse é Barnabé. Vocês conhecem crentes assim? E quando nós lemos o capítulo 4, ele é o que? Além de tudo? Generoso. Quando eu falei ele era homem bom, ele mostrou que ele era bom. Ele vendeu um campo e deu. Ele era obrigado a fazer isso? Não. Ele fez isso voluntariamente, livremente. Ele era um homem bom. Ele era um homem bondoso, desprendido, ele viu a necessidade e falou: eu vou vender o campo para suprir essa necessidade. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era um homem obediente, ele era um homem cheio de fé e também um homem generoso. Tudo isso ele era. Agora você volta para o capítulo 5. Como é que começa o capítulo 5 mesmo? Porém. Sempre tem um porém. Vamos contar a história da nossa igreja? Vamos? Vamos contar a história da nossa igreja? Vamos. Se a nossa igreja tiver um porém, de que lado você está? Antes dele ou depois do porém? Olha, Igreja Batista Redenção, pessoas ali dedicadas, obedientes, consagradas, pessoas zelosas pela igreja. Porém, de que lado do porém você está? Do lado de cá ou do lado de lá? Esse porém é incômodo, não é? Havia na igreja de Batista Redenção, existiam pessoas consagradas, vamos citar alguns nomes. Vamos citar alguns nomes? Eu não vou citar não. Não vou citar. Mas pense aí você. Havia fulano, havia Beltrano,
pessoas dedicadas à exortação, que estimulavam os outros, que visitavam ali e encorajavam, pessoas bondosas, que viam a necessidade e se dispunham a trabalhar, a suprir, eram generosas, pessoas que viam a oportunidade de serviço, de pronto se levantavam e serviam, pessoas que viam crentes fraquejando, se aproximavam e admoestavam, consolavam, aconselhavam, pessoas cheias do Espírito Santo, apegadas à fé, apegadas à sã doutrina, pessoas extraordinárias ali trabalhando para o Senhor, com toda dedicação, bondade, generosidade. Essas pessoas se chamavam fulano, cicrano, beltrano, Dona Maria, Dona Seu Antônio, e toda uma lista lá. Porém, havia nessa igreja algumas pessoas cujos nomes são os seguintes, e aí vem a listinha. Essas pessoas, ao contrário das primeiras, de que lado do porém você está? É importante. É importante. O ideal seria não ter porém, né? Mas tem. Gente, a palavra de Deus deve nos incomodar em alguns momentos. Então, quando eu faço isso aqui, que eu estou fazendo agora aqui com vocês, pode parecer maldade, né? O pastor é maldoso, o pastor vive, né? Irmãos, eu não quero ser maldoso, não é isso. Não quero ser maldoso, não. Às vezes eu sou um pouco maldoso. Às vezes minha orelha fica pontuda, né? Eu sou maldoso às vezes. Mas eu não quero ser maldoso agora, não quero ser maldoso. O que eu quero é que os irmãos respondam essa pergunta que eu estou falando, que eu estou fazendo. Eu quero que os irmãos respondam essa pergunta com honestidade dentro de vocês. Para quê? Para quê? Para eu sair culpado da igreja, arrasado, e nossa, como eu sou um lixo, que verme que eu sou. Não. Talvez tenha que passar por isso, dizer, realmente, né, que chato. Hoje eu descobri que eu faço parte de um grupo que é o grupo dos Ananias, é o grupo das Safiras. Não é o grupo de Barnabé, não é. Talvez não chegue tanto a Ananias e Safira, mas está lá. Está mais para lá, está mais para Ananias do que para Barnabé. Eu não faço nada, eu não estou nem aí. Eu só penso em mim. Eu estou mais para Ananias do que para Barnabé. Essa é a verdade. Estou me sentindo mal por isso, ok. Mas o objetivo não é esse, fazer se sentir mal, só isso. O objetivo é fazer se sentir mal para quê? Para quê? Para sentir mal? Vai para casa, eu descobri hoje que eu sou um lixo, é isso? Não. O objetivo é sentir-se mal para dizer eu vou mudar. Esse é o objetivo. Olha, hoje o pastor falou de uma palavra, a palavra entretanto, que no grego são duas letras. De significa entretanto. O pastor falou de duas letrinhas, que complicou minha vida. Eu quero mudar. Eu estou muito mais perto de Ananias. Eu estou muito mais perto de Safira do que de Barnabé. Eu quero mudar isso aí. Eu não vou continuar assim. Eu vou ser diferente. Eu vou ser Barnabé agora. Eu vou ser generoso, vou ser envolvido e vou ser um instrumento de consolo, de exortação, de ensino e de encorajamento para os meus irmãos. Meus irmãos precisam disso. Há irmãos que precisam disso, e eu serei isso. Eu serei agora um instrumento de bondade e de consolo e de exortação para os meus irmãos amados. Eu serei do time de Barnabé. Esse é o objetivo, é esse o propósito. Ok? Muito bem, vamos prosseguir? Vamos prosseguir? Como é que se chama mesmo o primeiro item? O pecado é cometido. Ok, então tem aí o entretanto. Entretanto, né? Porém, infelizmente isso tem. Entretanto, certo homem chamado Ananias, olha o nome dele, Ananias. Tem o irmão Ananias aqui, tem o irmão Ananias ali. Olha lá, irmão Ananias. Sabe o que significa seu nome? Deus é gracioso.
O senhor acha que faz jus ao seu nome? Muito, né? Porque Deus tem sido gracioso com o senhor. O irmão Ananias estava doente esses dias aí, e Deus abençoou, ouviu nossa oração. Então, quando nós falamos Ananias, nós lembramos, Deus é gracioso. Deus foi bondoso com o irmão Ananias, curou da enfermidade dele, está aqui com a gente. Então Deus é gracioso. Esse era o nome do homem que compõe essa história aqui, desse personagem que compõe essa história aqui, Ananias. Deus é gracioso. E o que aconteceu? Veja aí, com sua mulher. Note, que nome nós damos a isso? Veja aí, o texto fala que ele fez isso com sua mulher, e olha o versículo 2: mas em acordo com sua mulher. Como é que você chama isso? É golpe, né? O que é isso? Não é formação de quadrilha ainda, porque tem que ter mais gente. Não é formação de quadrilha, mas pode formar, se deixar, começa a crescer. Mas como se chama isso? Eles são o quê? Eles são cúmplices. A palavra cúmplice na nossa língua, ela pode ter um sentido positivo, mas geralmente, se eu digo assim, esse aqui é meu cúmplice, geralmente o sentido é negativo. Ou seja, eles estão se unindo juntos. Olha que bonito esse casal. Não é um casal unido? É ou não é? É um casal muito unido. Eles pensam igual e fazem as coisas juntos. Quem não quer ser assim na sua casa? Essa unidade linda. Mas o que o texto mostra aqui é que eles são cúmplices no mal. É um casal que é cúmplice na prática de perversidades. É um casal que mente junto. Vocês conhecem algum casal assim? Um casal que mente junto, um encobre o outro. Eles entram em acordo para fazer o que não presta. Vocês conhecem algum casal assim? Conhecem? Os casais que são assim, levantem a mão aqui. Não? Ninguém? Ninguém? Aqui na igreja não tem isso. É aquela história. Os casais devem ser unidos, mas quando um dos cônjuges vai praticar o mal, como é que deve ser a postura do outro cônjuge? O que é isso? Não, eu vou com você até o fim do mundo, mas isso eu não vou apoiar. Você é minha esposa. Por isso mesmo. Exatamente por isso. Porque sou sua esposa, eu devo cumprir o papel bíblico que Deus me deu. E eu não vou... Você quer fazer isso? Eu não posso te amarrar, não posso te trancar no armário. Se eu pudesse, faria. Mas eu não vou apoiar você. E se perguntarem para mim, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer, olha, o meu marido mentiu. Eu vou dizer a verdade, porque importa obedecer a Deus mais do que aos maridos. E vice-versa. E o marido também. Você vai fazer isso? Você não pode fazer isso. Isso é pecado, isso é errado, eu não vou permitir. Você não me dá apoio. Nisso não. Nisso eu jamais lhe darei apoio. Você não terá minha cumplicidade nesse ato. Eu sou seu marido, mas não vou te apoiar nisso. Esse é o certo. Mas há casais que são contrários. Eles são cúmplices no mal. Um faz o mal, o outro encobre e defende. O outro fala mentira, o outro apoia e defende. Esse é o problema desse casal aqui. Talvez, se um deles se opusesse, a história não teria esse desfecho que teve. Mas não fizeram isso. Um apoiou o outro. E notem a sequência aí. Olha só o versículo 2. Mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Essa palavrinha que aparece aí, reteve, ela aparece em Tito 2,10. Veja esse versículo, Tito 2,10, e veja como essa palavrinha foi traduzida para o português. Em Tito 2,10. Aqui o texto está dizendo reteve. Em Tito 2,10 foi traduzido de outro jeito. Vamos ver aí quais são as traduções. Carlos Ricarte,
Procure aí no seu aplicativo My Bible, né, que tem todas as traduções. Veja aí, outros aí que tiverem também. Procurem aí Tito 2,10 e veja se você encontra esse verbo traduzido de outro jeito. Não furtem. Ah, não furtem. Como então o verbo foi traduzido? Furtar. Esse verbo que aparece aqui, tem essa tradução aí, Carlos? Tem outras traduções? Olha só, nosfizo significa reter, colocar de parte aquilo que é público, aquilo que é comunitário. É colocar de parte para pegar para você. Aquilo que é comunitário, a pessoa coloca de parte para si. Em Tito 2,10 foi traduzido como furtar. Tem outra aí? Defraudar. Ok? Defraudar também, essa ideia, né? Defraudação, tirar para você. Sutilmente fazer isso. É algo sutil. Quando fala furtar, a diferença, né, Carlos, entre furto e roubo, né? O furto, ele é furtivo, não é isso? O furto é escondido. O roubo não, né? O roubo é mais, emprega violência, emprega a remoção de obstáculos, né, tudo mais. Agora o furto, ele é furtivo, por isso chama furto. Ele é escondido. Você faz a coisa sem que ninguém veja. Então aqui o texto de Lucas foi traduzido para o português no sentido de reteve parte, mas o verbo ele é mais forte, ele dá a ideia de alguém que se aproxima de algo que é público, algo que é coletivo, e ele então começa a separar para ele as escondidas. Eu me lembro de uma senhora, num acampamento que eu fui, acampamento não, uma estância que eu fui, havia lá uma mesa comunitária. Então todos iam lá para comer. Eu até engordei lá, eu fiquei uma semana lá. Eu ia lá, eu podia comer até quanto? Até quanto você quisesse. Pode comer, fica aí. A mesa é comunitária, a mesa é para todos, vocês podem comer à vontade, né? E eu ia lá e comi bastante, muito gostoso. E o que aconteceu? Eu vi várias vezes uma senhora que ela ia com uma bolsinha ao lado assim, com Tupperware, e ela ia na mesa e ela ficava jogando as coisas lá dentro. O que ela fazia? Ela estava colocando de parte aquilo que é comunitário. É o que Ananias fez aqui. Ele colocou de parte o que era comunitário. Agora a pergunta que eu faço para você, aqui é um mistério aqui, eu não sei responder. Se não era obrigatório, por que Lucas usou esse verbo? Não era obrigatório. Porque Lucas usou esse verbo? Ele furtou, ele separou sutilmente uma parte. Se não era obrigatório, por que Lucas descreve assim? Por quê? Isso fazer parecer que era para a igreja não. Ok, Lucas, o autor, o Carlos está dizendo o seguinte, olha, Lucas ele usou essa linguagem para destacar que aquilo era da igreja e não dele. Ok. Quem tem outra sugestão? Por que Lucas usou essa palavra tão forte? Se ele não era obrigado a dar. Eu não roubei nada, não sou obrigado a dar. É meu. O Carlos disse, Lucas quer realçar a intenção maligna dele. Ok. Quem mais quer explicar? Oi. Parece que a intenção do autor dá é que aquilo que eles depositaram era tudo que eles tinham conseguido. Por isso que ele faz a pergunta para essa feira lá na frente. E aí, só que quando ele esconde uma parte, mostra que na realidade ele está roubando. Sim. Ok. Talvez Lucas esteja usando esse verbo por causa do que vai acontecer depois. Pode ser isso. Lucas está usando o verbo como quem já viu a história toda. Ele já viu a história toda e sabe que ele falou, é tudo. E na verdade tinha pego
uma parte para ele. Agora, aqui a gente pode usar um pouco a imaginação, mas isso é perigoso. Eu vou usar a minha, mas é perigoso. Não vai falar que o pastor fala, não. Eu vou usar a imaginação agora. Eu vou dizer o seguinte: pode ser que Ananias disse o seguinte antes de dar. Assim, olha, eu vendi um campo e eu vou dar tudo para vocês. Pode ser. Não sei. Pode, por causa desse verbinho aqui, essas outras explicações que vocês deram, também são absolutamente aceitáveis. Pode ser um recurso literário, sem problema nenhum. Agora estou usando a imaginação. Pode ser que Ananias chegou e falou assim: ó, apóstolos, eu coloquei um campo à venda, e quando eu vender, eu vou dar tudo para a igreja. Aí, agora, a partir desse momento, agora já não é mais eu dou se eu quiser. Agora houve um comprometimento. Agora o produto da venda agora não é mais dele. Ele já comprometeu. Ele já se comprometeu. E aí quando ele vende aquilo que ele tinha se comprometido a dar totalmente, ele pega um pedacinho. Fala, olha, o campo eu vendi por 10 mil, mas eu pego 1.000 para mim e falo, vendi por 9. Aí nesse caso, se ele já tivesse comprometido, aí o que ele fez realmente foi furtar. Agora, eu estou usando a minha imaginação. Pode ser que seja um recurso literário, pode ser que seja uma descrição levando em conta o que aconteceu depois, de alguém que viu a história toda e usou esse verbo na hora que foi descrever. Tá? Carlos? Eu falei justamente, ele quis fazer parecer, não Lucas, Ananias. Ele quis levar a glória de ter dado tudo. Tá. Essa, ele se beneficiou, ou quis se beneficiar, ela deu tudo, não tem nada para isso. Sim. Tá, porque levando em conta a história até o final, né? Até o final. Sim. Ok, furtou. Ok, mas enfim, o pecado, enfim, aconteceu aqui. E na descrição de Lucas, o pecado foi um pecado sério. Foi um pecado que em Tito é definido como furtar. Ele pegou o que não era dele. Nós sabemos que a oferta era voluntária, mas de algum modo aquilo passou a pertencer à igreja, talvez porque ele tenha dito depois lá, está aqui tudo. E ele estava segurando uma parte com ele. Ele está aqui tudo, e não estava, uma parte estava guardadinho na casa dele. Ronan. O versículo 8, ele perguntando para a mulher, vendeste por tanto a tua terra, fica meio que ele sabia que o preço da tua terra seria dado à igreja. Sim. Sim. Ou então ele estava bem ciente do que Ananias tinha dito, está aqui tudo. Está aqui tudo. E aí Pedro, né, perguntou, o preço foi esse? E ela confirmou, foi esse. Agora, ele soube do preço depois que falou com Ananias, talvez. Não sei. Porque, ou melhor, ele soube do valor dado depois de dado. Por isso ele perguntou, foi esse valor dado aqui que vocês receberam como preço total? Quanto eles retiveram, nós não sabemos. Se foi 10%, foi 20%, 30%, não sabemos. Maurício. Pelo modo como o Lucas escreve, me parece que ele também quer contrastar Ananias e Barnabé a respeito de dar o valor do preço. Porque aquele falou que o Barnabé ele trouxe o preço e depois o todo. Sim. Mas Ananias deteve. Isso. Esse é o contraste principal. Esse é o contraste entre os dois. Os dois tinham campo, os dois venderam o campo, os dois trouxeram o valor do campo, mas um deu tudo e disse a verdade. O outro deu uma parte e disse a mentira. O objetivo é mostrar esse contraste. Se Ananias tivesse dito assim, olha, eu vendi por 9, por 10, mas eu só vou dar 5, não teria problema. Eu vendi por 10, mas eu vou dar 2, não teria problema nenhum. Mas ele mentiu. Então o problema é que ele furtou, talvez por causa desse comprometimento que ele disse que teve e não teve, e mentiu também. Bom, vamos ver o 3 e o 4?
Versículos 3 e 4, item 2. Vamos? O que vai acontecer agora? O pecado é? Deus revela o pecado na igreja? Revela? A gente tem que contratar detetive? Tem? O pastor tem que fazer campana? Seguir pessoas na rua? O pastor tem que fazer isso? O pastor tem que chegar para os diáconos e falar assim, ó, vai lá e fica de olho lá para ver se ele apronta alguma. O pastor tem que fazer isso? Pedro fazia isso? Não. O que Deus faz? Deus revela. Deus mostra, ó, tem sujeira aí. Como ele faz isso? Olha só, veja aí o versículo 3. Disse, é interessante aqui. Na minha tradução está escrito assim: disse então Pedro. Então. Tem outra tradução? Então. Tem outra? Tem outra ou não tem outra? Disse, tarará, Pedro. Perguntou-lhe. Aqui está. Aqui é disse. Tem outra tradução? Não, será que não tem? Nossa, devia ter. Devia ter. Ficaria mais legal. A tradução que eu vou fazer agora é muito mais legal. Sobre humildade. Que realça a humildade. Não, a tradução que eu vou fazer agora vai ser melhor. Vai ser melhor. Tem outra ou não tem? Ninguém achou outra? Não? Ok, então vou fazer a minha. Olha só. Disse, porém, Pedro. Vocês acham? Não é então. Então é uma palavrinha que dá sequência à história. Porém, é uma palavrinha que mais uma vez estabelece um contraste. A cena é bonita. E olha como termina o versículo 2. Depositou aos pés dos apóstolos. Lindo! Depositou aos pés dos apóstolos. Lindo! Esse finalzinho aqui é azul bebê, é um pedacinho da Bíblia bonitinho. Mas se eu colocar aqui a tradução que o texto pede, que mais uma vez aparece aqui a partícula de, aqui aparece de, não aparece cai. Se fosse cai, aí seria então. Se fosse a palavrinha cai, aí seria então. Mas é a palavrinha de, significa mas, porém, entretanto. Então veja bem, ele depositou aos pés dos apóstolos. Que lindo, que fofo. Disse, porém, Pedro. Aí eu percebo a jogada. Vem algo ruim por aí. Quando eu coloco disse, porém, Pedro, eu sei que vem algo ruim no caminho. Mas não é possível que nenhuma tradução salvou isso aí. Não é possível. Tem aí? Tem dá o but. Dá o quê? O mas. But. Coloca but? Então o quê? Pronto. Aí ficou legal. Porque aí quebrou. Esses tradutores têm que saber a sacada. Né? Ele depositou aos pés dos apóstolos. Bonito, é linda a cena. Mas Pedro disse: eu sei que vem bomba agora. Com então não tem bomba. Acharam outra? Achou? Outra? Não? Disse, porém, Pedro. Esse está certo. Então, olha lá. Não, então não. Então não. Então está errado. Tira, arrisca então. Risca então. Pega a Bíblia. Vou para o inferno se eu riscar. Não vai não. Pode riscar e coloca aí. Porém. Pedro, porém, disse. Ou seja, vai vir bomba aí. Então, imagina só eu contando a história. Olha, a irmã fulana veio à frente e cantou um hino maravilhoso. Porém, o pastor Nicolas subiu ao púlpito e disse: eu sei que vem bomba. Agora se eu digo, a irmã fulana cantou um hino lindo, então o pastor Nicolas subiu ao púlpito e disse, aí eu não espero nada de ruim. Mas se eu coloco um porém, aí eu sei que a irmã fulana está em maus lençóis. E é isso que aparece aqui. Agora a pergunta. Pedro vai dizer o seguinte: Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Pergunta a seguinte: como é que Pedro descobriu?
Como Pedro descobriu? O texto fala? Não. Tinha fofoqueiro na igreja, será? Talvez. Alguém pode ter contado. Tinha corretor de imóveis? Podia estar na igreja. Olha, ele comprou de mim. Agora, notem bem. Ele podia ter descoberto de várias maneiras. Deus usa só meios sobrenaturais? Deus usa meios naturais também. Deus não precisa usar um sonho, Ele pode usar outros meios. Eu me lembro que na minha igreja havia um irmão que frequentava lá, estava na classe de novos membros, ia ser membro da igreja, era maravilhoso, né? Um dia, eu estava na igreja com a Simone, eu não tinha carro. Eu peguei um ônibus, eu e a Simone. Era tarde já, era umas 10 horas da noite. Lembra desse dia, Simone? Isso, voltando do Jardim Imperial para o centro da cidade onde nós morávamos. Então eu vinha vindo um ônibus. Encontramos uma moça chorando da igreja, da outra igreja. E ela chorando porque o namorado tinha terminado com ela o namoro. E nós ficamos com muita pena dela, eu e a Simone. Nós não tínhamos filhos ainda, éramos recém-casados. E conversamos com a moça, consolamos, falei: Simone, vamos descer nesse ponto aqui, em vez do nosso ponto? Vamos descer nesse ponto para a gente conversar um pouco mais com ela, acompanhá-la até em casa. Aí descemos com ela no ponto e acompanhamos ela até em casa, conversamos com ela e tal, e voltamos para o nosso caminho. Quando eu cheguei numa outra opção de caminho, eu falei: Simone, vamos por essa rua que a gente nunca foi? Ela falou: vamos. Aí nós fomos, né? Conversando, rindo, ali, casalzinho novo, né? Tudo lindo. Aí, de repente, a Simone começou a apertar minha mão, várias vezes. É um sinal que ela tem quando ela quer me alertar, né? O que está acontecendo? Aí eu vi um casal vindo na nossa direção. Normal, falei: será que a Simone viu algum revólver, alguma arma na mão da pessoa? O que será que ela está vendo? E eu fiquei preocupado, a Simone deve ter visto alguma coisa na mão desse casal, uma arma, nós seremos assaltados. E ela ali, fomos chegando perto. Quando eu cheguei perto, eu vi, lá estava o amado irmão da nossa igreja, de mãos dadas com uma senhora desconhecida. Casado, pai de vários filhos, estava lá naquela rua isolada com a sua amante, de mãos dadas, caminhando com ela. Passei por ele e disse: boa noite, irmão. Meus irmãos, olha, esse moço, ele não sabia, ficou petrificado, vermelho, amarelo, roxo, branco, todas as cores do espectro solar. Ele não sabia o que fazer, como reagir, e eu fui embora. Eu disse só boa noite, irmão, e fui embora. No domingo ele estava na igreja, eu chamei e falei: vem cá, quem conta para sua esposa, eu ou você? Quem vai contar para sua esposa, eu ou você? E a história teve o seu desfecho lá. Mas notem, quem revelou o pecado na igreja? Deus. De forma sobrenatural? Não. Mas Ele dirigiu aquele caminho. Ele colocou aquela moça chorando no ônibus. Ele fez eu descer um ponto antes. Ele fez eu ter a brilhante ideia de entrar numa rua que eu nunca tinha entrado. Para quê? Para purificar a sua igreja. Quem é o maior interessado na pureza da igreja? Quem é? Deus. Então não preciso colocar investigadores, detetives. Não. O Senhor mostra. Aqui aconteceu isso. Pedro soube de algum modo. Eu acho, deixa eu dizer aqui o que eu acho. Eu acho que foi algo sobrenatural. Sim. Sim, é verdade. Eu estava com você quando você pegou o dinheiro. É verdade. Ali Simone lembrou da história de Gease. Deus revelou para o profeta Eliseu. É verdade isso aí. Então eu acho que aqui Deus deu uma revelação especial para Pedro. Deus falou com Pedro: ó, isso aí é safadeza. Não sei se Deus falou desse jeito, né? Mas ó, isso aí é
Isso aí esse valor aí não é tudo, não. Isso aí é outra coisa. Então, isso aqui não fica claro, mas Pedro sabia. Pedro sabia. E olhe bem, note bem, veja agora a sequência, o que aconteceu com Ananias. Não invente, veja o texto. Pedro vai descrever o que aconteceu com Ananias. Veja. Acharam? Versículo de número 3. O que aconteceu com Ananias? Por que ele fez o que fez? Por que Satanás encheu seu coração? Pergunta: que culpa Ananias tem? A culpa é do diabo. Vocês não acham? Se eu fosse Ananias, eu ia falar assim: mas eu não tenho culpa. Foi o diabo que me fez fazer isso. Você mesmo falou, Pedro. Tem que dar bronca no diabo. Está repreendido, diabo. O diabo, fui repreendido. Gente, quem inventou essa bobagem? Desde quando o fato do diabo trabalhar em alguém isenta a pessoa de culpa? A culpa não é minha, o diabo encheu meu coração. Quem morreu? Foi o diabo, caiu morto lá? Foi o diabo que caiu, bateu o chifre no chão? Não. Quem foi que morreu? Quem morreu foi Ananias. Meu diabo encheu o coração dele. Não interessa, você deixou o diabo encher seu coração. Agora, pergunta aqui, isso aqui é uma forma de descrever uma realidade. O diabo encheu seu coração. Se o seu filhinho de 6 anos de idade falar assim: pai, mãe, o que é o diabo encher o coração? O que significa isso? O que você responde? O que é o diabo encher o coração? Ceder ao pecado. O que é o diabo encher o coração? O que o diabo faz com a pessoa? Levar a pessoa a cometer o que... O diabo leva a pessoa a cometer. O que mais? Encher o coração. O diabo enchendo... Como foi o diabo enchendo o coração de Ananias? O que ele fez? Tentação. Como ele encheu o coração? O que é o coração? A mente. A mente. O que ele fez? Ele deu ideias. O que mais? Oi? O que é sofismo? Eu não sei o que é sofismo. Ele colocou palavras mesmo. Ideias claras mesmo. Ananias, pega, espertão, pega. Você é tonto, pega. Ele não tem que saber. Pega. Ele colocou ideias na cabeça dele. Ele falou assim, olha, isso aí não é tão grave. Você vai dar... Rapaz, fala para mim, Ananias. Quem vem de um campo e dá metade para a igreja, você vai ser generoso demais. E outra coisa, você garante que Barnabé deu tudo? Você viu lá o recibo do pagamento? Você garante que Barnabé recebeu tudo? Você acha que deu tudo? Barnabé é rico, por acaso? Você não vai fazer nada de errado. É errado você se preocupar com a sua família? É errado você sustentar a sua esposa? A sua esposa não está te dando apoio? Você não tem que estar ao lado dela? Ananias, pensa um pouco, rapaz. Seja um pouco esperto. E olha quantos recursos a igreja tem. Está cheio lá. Pare de bobagem. Pega uma parte para você, rapaz. O que é encher o coração? Colocar ideias. Controlar a mente. E Ananias permitiu? Permitiu. Agora notem bem. O que Ananias fez é descrito como um pecado específico nesse versículo. Ele reteve aquela parte, mas Pedro chama isso de outra coisa. Olha o texto aí. Pedro chama isso de quê? Mentir ao... Ok. Por quê? Se eu minto para a igreja, por que isso significa mentir para o Espírito Santo? A igreja não é o Espírito Santo. Ananias mentiu para a igreja.
Dá para mentir para o Espírito Santo? O Espírito Santo é onisciente, ele sabe tudo. Como é que Ananias mentiu para o Espírito Santo ao mentir para a igreja? Ele habita na gente, né? Oi? O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita nos crentes. Se eu estou fazendo o contrário, eu estou... Sim. A resposta que a irmã Edna deu, o Espírito Santo habita em mim. A irmã Thelma deu, a resposta que ela deu é nesse caminho aí. Porque note bem, na Bíblia o Espírito Santo tem duas habitações. Duas. A primeira, o corpo individual do crente. É o que a irmã falou. Cada crente é habitado, cada corpo de crente é um templinho. E o Espírito Santo habita nesse templinho. Então, se você é crente, o Espírito Santo habita em você. Ele veio morar em você. É por isso que você não tem mais infelicidade. É por isso que aquele vazio que você tinha sumiu. Porque ele veio morar em você e habita em você. Ele está aí e não vai mais embora. Você virou uma casa onde ele mora. Agora, além dele morar no corpo do crente, a Bíblia ensina que ele habita na comunidade da fé, na igreja reunida. Ele habita aqui, na sua igreja. É provável, não sei, mas é bem provável que Pedro tenha dito isso por causa dessa verdade. O Espírito Santo habita na comunidade dos santos. E quando eu agrido a comunidade dos santos, eu agrido o próprio Deus. Vocês lembram de Paulo no caminho de Damasco? O que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Ele falou isso? O que ele falou? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu habito no meio do meu povo. Eu como que permeio essa comunidade, eu estou presente ali. Você atacar essa igreja é me atacar. E Ananias, você mentir para essa igreja é mentir para Deus. Então vejam, olha um texto importante aqui para nós acabarmos já aqui, porque acho que não vai dar tempo de chegar no item 3. Mas vamos olhar rapidinho aqui, Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Quem vai ler? Pastor Nicolas, você, aí a câmera pega você. Efésios 2, 19 a 22. Pode ler. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Vou repetir a passagem. Efésios 2, o que eu falei? 19 a 22. Todos aí com a Bíblia na mão. Pastor Nicolas, vai. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha aí, Paulo chama aqui a igreja como um santuário que está sendo edificado. E esse santuário é a habitação de quem? Do Espírito. Quando Ananias mentiu para a igreja, ele mentiu para Deus. Olha, eu vou arriscar uma coisa aqui. Eu vou arriscar algo aqui com base no texto que eu mencionei de Paulo no caminho de Damasco e com base nisso que acontece aqui nesse texto de Atos 5. É uma verdade eclesiológica. Tudo o que você faz em favor da comunidade santa, você faz para o Senhor. Tudo. E tudo que você faz contra a comunidade santa, você faz contra o Senhor. Tudo. Se você traz pecado para a comunidade santa, você avilta o Senhor. Você macula o nome dele. Se você fala mal da comunidade
comunidade dos remidos, você blasfema, você fala mal do Senhor. Se você abandona a comunidade santa, você abandona o Senhor. Esses crentes mentirosos que falam, eu estou longe da igreja, mas estou perto de Deus. Esses crentes não entendem nada da verdade. São mentirosos, são pessoas que são crentes preguiçosos que blasfemam contra Deus quando dizem isso. Porque não há como você se afastar, você atacar, você odiar o povo santo sem se afastar, sem atacar e sem odiar o próprio Deus. Quer queira, quer não. Essa é a teologia que emana de uma passagem como essa e de outras passagens do Novo Testamento. Não se iluda. Não se iluda. É isso. É isso. Triste, mas é isso. Muito bem. Notem bem aqui. Nós temos nessa passagem os pecados de Ananias. Eu vou terminar com isso e mais uma coisinha que eu quero destacar. Olhando tudo até agora, aí nós fomos até o item 3, né? Até o item 3 nós fomos. Não, até o item 2. Tá. Quais foram os pecados dele? Quais foram os pecados dele? Furtar e mentir. Ele furtou. Porque olha o que Pedro fala aqui, ó. Olha o que Pedro fala no versículo 3. Reservando parte. É o mesmo verbo que nós vimos antes, para furtar. Reservando, ele colocou de... Pedro usou o mesmo verbo pesado. Você furtou um pedaço. Você furtou uma parte. Pedro acusou ele de furto. E o que mais? Furto e... Pastor Thomas falou. Mentira. Furto e mentira. Teve mais um pecado. Satanás encheu o coração dele. O que ele fez? Falta de firmeza, vigilância. Falta de vigilância. Tem que ser vigilante. Nosso coração pode ser ideias erradas colocadas aí. Eu conheci uma senhora, ela tinha 100 anos de idade. Ela já morreu porque não era vampira, mas morreu. Tinha 100 anos de idade. Uma crente extraordinária. Quando eu dava os estudos, ela ia nos estudos com um caderninho e anotava tudo. E ela falava assim, pastor, eu não posso perder nada, porque eu tenho que aprender. Eu olhava e falava, mas já está com 100 anos, né? Para que aprender? Mas ela queria aprender mais e mais. Era legal isso aí, era muito legal, interessada, sentava no primeiro banco com o caderninho, anotando tudo, dedicada a uma santa, aquela mulher, e uma intercessora. Ela era uma mulher que orava muito. E ela disse assim, olha, acho que Deus não me levou ainda porque eu sou uma intercessora. Qual o segredo da longevidade? Segundo ela era esse: ore bastante, porque Deus demora para levar você. Então, enfim. Mas o que aconteceu? Um dia, ela fazia pão de queijo, muito gostoso. E ela dava para a vizinha. Ela fazia o pão de queijo e dava para a vizinha. E sempre aquele pão de queijo quentinho, gostoso, ela levava lá para a vizinha, obrigado, tal. Um dia ela precisava ir à farmácia e não tinha ninguém da família disponível. A vizinha estava saindo de carro, ela falou assim, querida, será que você poderia me fazer um pequeno favor? Qual favor? Você poderia me dar uma carona até a farmácia, rapidinho, porque eu estou precisando comprar um remédio? Eu disse, não posso não, e foi embora. A mulher que ganhava pão de queijo. Não posso, agora não posso, estou com pressa. Foi embora. Quando essa mulher virou o carro e foi embora, ela pensou assim, nunca mais vai ganhar pão de queijo. Nunca mais. Ela pensou isso. Quando ela pensou isso, ela falou assim em voz alta, é você, né, Satanás? É você, né, Satanás? Não. Ela vai continuar ganhando pão de queijo, sim, senhor. Porque eu faço isso para a sua glória e não para agradar essa mulher. Olha só. O que é isso? Discernimento. Vigilância, Pedro. Exata essa palavra. Vigilância. Satanás quis encher o coração dela. O que ela fez? Não.
A mulher vai ganhar. Quer saber, diabo? Quer saber? Ela vai ganhar até mais. É isso. Você não vai controlar o meu pensamento. Isso Ananias não fez. Um dos pecados que ele comete aqui. Muito bem. Outro detalhe importante aqui para acabar agora. Pergunta teológica. O Espírito Santo é uma força? Como é que eu sei através desse texto? Dá para mentir para uma força? Você já mentiu para energia elétrica? Já tentei Você já mentiu para a lei da gravidade, para a força gravitacional? Já mentiu para ela? Tentou enganá-la? Tenta para você ver o que acontece. Gente, não dá para mentir para uma força. Você só mente para um ser pessoal, inteligente. Quem fala que o Espírito Santo é uma força? Testemunhas de Jeová falam que o Espírito Santo é uma força, uma energia. Aqui nós vemos isso, não é possível. Como é que você mente para uma energia? Não dá. Aqui Pedro mostra que ele é pessoal, ele tem inteligência, tem vontade. Outra coisa, há seitas que dizem que o Espírito Santo é um ser que foi criado. Como é que eu sei que não? Olhando esse texto. Como é que eu sei que o Espírito Santo não foi criado? Olha, você mentiu para o Espírito Santo. Você não mentiu para homens. Mentiu para quem? Ele chamou o Espírito Santo do quê? Ele chamou o Espírito Santo de Deus. Você mentiu ao Espírito Santo. Você não mentiu para homens. Você mentiu para Deus. O Espírito Santo é Deus. Com esses versículozinhos, você derrubou todos os TJs do mundo. Fácil. Falar, o TJ bateu em casa, estou desesperado. Que é isso? Você derruba tudo aqui, ó. Um peteleco. Caiu tudo. Não, mas aqui é a força ativa, amigo. Você não sabe ler, você é analfabeto? Está aqui, ó. É possível mentir para o Espírito Santo. Ele não pode ser uma força. E aqui, ó, ele é Deus, está escrito aqui. Você não aceita porque você é teimoso. Alfabetizado eu sei que você é. Você não aceita porque você é teimoso. Abandone essa mentira e creia na verdade da palavra de Deus. Então esse texto é muito útil para isso também. Na semana que vem, nós vamos ver o item 3. Eu vi o 2 só, então? É mesmo, é. Eu vi o versículo 3, né? O pecado é punido. Eu gosto dessa parte, mas é que eu gosto. É que, assim, eu gosto. Mas é que, assim, eu acho legal os jovens da igreja. Os jovens são proativos, né? Os jovens fizeram, se levantam, vai lá, cata o cadáver, enrola. O texto fala que eles embrulham o cadáver. Pensou? Fizeram, tinha que ser rápido, né? Não tem velório. Ananias não tem velório. Catou, enrolou e levou. Quanto tempo isso demorou? Tem que ler. Se você ler o texto, você vai ter uma ideia. Porque fala que a mulher chegou 3 horas depois. E quando os jovens chegaram, ela já estava o presuntão no chão. Ou seja, eles demoraram mais de 3 horas para fazer tudo. Para catar, enrolar, fizeram o pacote, levar para fora da cidade. Dentro era caro, não tinha como. Fora da cidade, sepultar e voltar para a igreja. 3 horas de serviço. Eu achei legal o Darache da época, né? O Darache era tudo coveiro. Não era, vai machucar. Não, vai lá enterrar lá. E chegou, tava outro, ó. Tem mais um aqui. Ô Pedro, faz logo o serviço completo. Já levamos tudo, né? Porque não mata logo todos de uma vez? 2 vezes, vou começar tudo de novo agora. Fizeram 2 sepultamentos, os jovens naquele dia. Terrível, né? Vamos ver isso aí na semana que vem. Na semana que vem a gente termina, eu acho. Vamos ver, vamos ver. Acho que dá para terminar porque tem pontos pequenos aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é importante esse texto, vamos continuar estudando esse texto na semana que vem.